Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Ítalo Brasiliano. Hoje o assunto é muito sério e honestamente me dá um misto de revolta com extrema preocupação. Se você é descendente de italiano, se você tem um sonho de ter seu passaporte europeu ou se já está com o processo em andamento, liga o sinal de alerta máximo. O que aconteceu nas últimas horas no Brasil colocou o nosso direito histórico em risco real. A Polícia Federal deflagrou uma operação contra um esquema bizarro de falsificação de documentos usados para obter a cidadania italiana e residência legal na Europa. 3 suspeitos já foram presos. Houve bloqueio de bens, retenção de passaportes e proibição de saída do país. Mas a minha revolta hoje não é apenas com os criminosos que fizeram isso pelo dinheiro. Minha indignação é pelo momento exato em que essa bomba explode. Essa notícia é o prato cheio que o governo italiano queria. Nós já estamos sofrendo com as restrições do decreto Tajani, com os impactos pesados da nova lei 74/2025, e estamos com o coração na mão esperando o dia 8 de junho, quando a Corte Constitucional na Itália vai tomar uma decisão histórica sobre o nosso direito. E o que os fraudadores fazem? Dão de bandeja a munição perfeita para os políticos em Roma avançarem ainda mais contra o nosso direito, o nosso direito de sangue, iuris sanguinis. Fica comigo até o final para entender o tamanho do estrago e o perigo que corre o seu processo. Bem-vindos ao canal Ítalo Brasiliano. Para você entender o nível do absurdo, a operação da Polícia Federal atingiu 3 estados: Espírito Santo, Rio de Janeiro e Goiás. Segundo as investigações, o esquema funcionava dentro de um cartório lá em Itapemirim, no Espírito Santo. Eles simplesmente fabricavam vínculos familiares inexistentes com antepassados italianos para quem não tinha uma gota de sangue italiano nas veias. E olha o nível do roteiro de cinema desse caso, Essa ação é o desdobramento de uma investigação que começou lá em 2021. Aí em 2022, sabe o que acontece? O cartório de Itapemirim pegou fogo. Um incêndio que a polícia agora sabe que foi criminoso. Foi planejado, especificamente para destruir as provas. Na época, 90% dos arquivos do cartório foram reduzidos a cinzas. E as consequências agora são devastadoras. A advogada Yasmin Espigariol, ela é especialista em direito migratório, reforça que casos de fraude têm se multiplicado e geram antecedentes criminais, recusa de vistos, expulsão e proibição de entrada na União Europeia por tempo indeterminado. O advogado Estênio Casagrande Pereira, presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB do Espírito Santo, fez um alerta gravíssimo. O impacto vai muito além de processo criminal. A perda imediata da cidadania reconhecida e o cancelamento de registros. E atenção, mesmo quem tem direito legítimo, se colocou alguma certidão falsa ou facilitada desse esquema no meio do processo, vai ter o reconhecimento cancelado e vai perder tudo. Mas agora, vamos ligar os pontos que a grande mídia não te conta. Por que essa fraude é um desastre geopolítico para nós ítalos brasileiros honestos? O governo em Roma está com uma cruzada declarada para restringir a cidadania de quem mora fora da Itália. Nós acabamos de vir do baque do decreto Tajani, o decreto da vergonha, que veio sufocar os pedidos e criar barreiras burocráticas e consulares absurdas. Logo em seguida, veio a aprovação da Lei 74/2025, endurecendo ainda mais as regras, aumentando custos e complicando a vida de quem faz tudo de forma correta e demorada. O objetivo deles é claro, é vencer o descendente pelo cansaço e pelo bolso. E para piorar, toda a nossa comunidade está com os olhos voltados para o dia 8 de junho. Anota essa data. No dia 8 de junho, a Corte Constitucional da Itália vai julgar questões cruciais que podem mudar o entendimento jurídico sobre quem tem ou não tem direito à cidadania legítima.
é possivelmente o julgamento mais importante das nossas vidas. Aí eu te pergunto, semanas antes desse julgamento decisivo de 8 de junho, explode na mídia que a polícia brasileira prendeu uma quadrilha que fabricava italianos e tocou fogo em cartório? Vocês conseguem imaginar o que os advogados do governo italiano e os políticos anti-imigração vão fazer com essa notícia lá no dia 8 de junho? Eles vão levar esse recorte de jornal para dentro do tribunal. Eles vão olhar para os juízes da Corte Constitucional e dizer: vejam, o sistema brasileiro não é confiável. Os documentos que chegam até nós são fraudados. Eles queimam cartórios para esconder mentiras. Temos que salvar a Itália, manter o decreto italiano e cortar o direito do iure sanguinis já. O presidente da Casa de Itália do Espírito Santo, Custódio Castellan, se posicionou corretamente dizendo que as investigações são necessárias porque a maioria esmagadora dos cartórios, assessorias e descendentes atua de forma honesta, mas o estrago na nossa reputação institucional está feito. Essa minoria de criminosos acabou de dar o argumento perfeito, a narrativa ideal de que o governo precisava para legitimar a Lei 74/2025 e forçar os tribunais a votarem contra nós. É ou não é de ficar completamente indignado? Enquanto a gente estuda a história da família, a gente gasta milhares de reais traduzindo certidões, certificando nomes na justiça brasileira, lutando contra as filas dos consulados. E vale lembrar, a própria Suprema Corte Italiana já confirmou que o bloqueio dessas filas dá fundamento legal para ação judicial. Tem gente destruindo o nosso nome. Mais do que nunca, o recado é: não existe atalho para a cidadania. Se uma assessoria te oferecer facilidade extrema, uma certidão que apareceu do nada, no Espírito Santo ou em qualquer lugar, ou um prazo milagroso, você corra, viu? O barato sai caro. E o preço dessa vez pode ser o fim do direito de toda a sua família e o banimento da Europa. Nós precisamos nos unir, mostrar que somos uma comunidade correta, exigir que esses fraudadores paguem caro. Quero saber de você. Você acha que essa bomba vai influenciar o julgamento do dia 8 de junho? O governo vai usar isso para apertar ainda mais o decreto Tajani? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no Ítalo Brasiliano, deixar o seu like para o YouTube espalhar esse alerta e compartilhar esse vídeo urgente com o grupo da família. Um abraço, façam as coisas pelo caminho certo e até o próximo vídeo.